Glória a Deus, aleluia. Gente, vocês já repararam que o tempo passa rápido? E agora, é verdade. E já reparou que tem ano que passa muito rápido e tem mês que parece que tem 50 dias no mês, que chega o Natal, mas não chega o pagamento, ou quer dizer, o final do mês, né? E, ou é só eu que tenho essa percepção? Não, né? Obrigado, gente. O meu lado nerd quer falar que, né, o tempo é relativo, tem toda aquela questão lá da percepção e tudo mais. Só que não tem como negar que o tempo é relativo, né? A nossa percepção de tempo ela é relativa. A maneira que a gente sente, a quarta dimensão e tal. Mas eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Você que é homem, me ajuda aí. Cadê o Raul dos homens? Obrigado, glória a Deus. Foi bom, foi bom. Deixa elas dar risada não, foi bom. Você... Tá ótimo. Você que é homem, se puder virar pro lado, né, e perguntar para quem está do seu lado aí, pergunta assim, quantos anos você acha que eu tenho? Espera a resposta aí. E aí, o pessoal acertou? Você que está online aí, comenta aí. Coloca no comentário. Quantos anos você acha que eu tenho? O Misael falou para perguntar para vocês. Quantos anos vocês acham que eu tenho, gente? Quantos anos vocês acham que eu tenho? Quem não sabe? 15? Obrigado. O pessoal tudo com medo de responder, amor. 35 aí, ó. 30, 21. Quem falou 21? Foi o Edgar? 28. 18, né? Gente, por que eu pedi para vocês fazerem esse exercício comigo? Porque a nossa percepção de tempo, ela é relacionada à quantidade de memórias que a gente acumula. Então, por que o ano parece que está passando mais rápido? Porque, de fato, né, a Terra está girando mais rápido, só que ela está reduzindo o tempo, não é de uma forma muito tão expressiva assim, a ponto de qualquer um conseguir falar, nossa, o ano passou mais rápido. Por que o ano está passando mais rápido e nós temos a sensação de que, do nada, está um murilinho aqui, desse tamanho aqui na frente, aqui, e a gente fala, meu Deus do céu, estava ontem mordendo as crianças no... Você levantou a bola, eu cortei. E é bem legal quando a gente encontra com uma pessoa e essa pessoa fala assim, nossa, Kevin, ou então, né, encontra com você e fala assim, meu Deus, agora você está com barba, vi você criancinha. O pastor às vezes fala aqui, né, todo remelento estava aqui, agora está grande. Não é tão legal assim quando você encontra alguém, né? Tá aí o Léo e a Cláudia online. Chegaram no culto hype, pastor? Aí eles estavam sentados lá no fundo ali, o Léo e o Samuel, né? Aí eles estão sentados, aí daqui a pouco vai começar a abertura do culto hype. Aí passa a Júlia e a Sofia. E vem pra cá pra frente. Aí o Léo falou assim pra mim, Kevin, aquela ali não é a filha do Márcio não, né? Aí eu achei que ele tinha apontado pro outro lado. Eu falei, não, você não conhece. Aí depois eu vi que ela estava aqui na frente. Eu falei, peraí, você está falando lá na primeira fileira? Aí ele, é. Aí eu falei, é a filha do Márcio e da Silvia. Aí ele, eu acho que eu vou embora. Porque já não é tão legal quando você percebe que você já está ficando mais experiente aí, e as crianças estão crescendo, já estão grandes. E a gente não percebe o passar do tempo quando a gente não acumula muitas memórias nesse tempo. Então, o ano que, na nossa percepção, é mais longo, é o ano que a gente fez mais eventos, mais coisas. Então, o ano, quando ele parece ser muito rápido, é porque você só trabalhou, foi para casa, dormiu, veio para a igreja, trabalhou, foi para casa, dormiu. E aí você vai passando e você não vai percebendo os dias passando. Por que a gente não vai percebendo os dias passando? Porque nós somos a geração que ostenta produtividade. Quando eu era criança, era a ostentação de riqueza, né? De bens. Os clipes do mundo pop aí era só carrão. Os clipes continuam a mesma coisa. Mas na nossa sociedade a gente ostenta produtividade.
Quando a gente para conversar, a gente não fala só sobre as coisas que a gente adquiriu, sobre os bens. A gente para falar, meu, nesse dia eu já fiz isso, e ainda vou para casa fazer tal coisa. Não é verdade? Quando gente, o hype. Às vezes para conversar com um adolescente e ele fala, meu Deus, hoje eu fui para a escola, eu tive tantas aulas e tudo aquilo. Então, nossa geração, ela tem ostentado a produtividade. A consequência de nós querermos ostentar a produtividade é que a gente sempre está ocupado. Sempre estamos com pressa, sempre estamos correndo. A gente sempre está ocupado, a gente sempre está cansado, a gente sempre está com sono. Porque a gente ostenta a produtividade. E o malefício disso também, além de burnout e várias outras coisas, é que, como a gente está sempre querendo estar produzindo alguma coisa, a gente não cria memórias. Sabe aquela sensação de você não ver seus filhos crescendo? Sabe aquela sensação de você reencontrar com uma pessoa que você não vê há muito tempo, e quando vê a pessoa está muito diferente? Você não criou memórias com aquela pessoa. Você não criou momentos, não gravou, não guardou memórias com aquela pessoa. Às vezes você olha para a foto, sabe quando o Google Fotos vem querer fazer a gente chorar um pouquinho? E ele fala, olha só, você se lembra desse dia aqui? Sonso, né? Ele sabe que a gente lembra. E aí mostra uma foto de 5 anos atrás, mostra uma foto de 10 anos atrás. Você fala, nossa, nem reparei que o tempo tinha passado e que as coisas tinham mudado assim. É porque nós não temos criado memórias. Criar memória é você parar e fazer igual o presbítero Tiago pediu para a gente fazer agora no ofertório. Parar. Peraí, deixa eu contemplar o que está acontecendo. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu desfrutar desse relacionamento. Porque a gente chega em casa, a gente já come assistindo alguma coisa, e aí depois vai trabalhar, daqui a pouco vai dormir, e você nem contemplou a sua casa, você nem contemplou os bens e a provisão que Deus te deu. Então quando a gente não para contemplar, a gente não cria memórias. E aí tem essa sensação de que o tempo passou rápido demais. Olha só que interessante. Se você não contempla, você não amadurece. Quer ver um exemplo bem legal? Se você ir agora em alguma sala do Kindle, desde o Babies, cada turma, aí você me corrige, tá bom, presbítero? Cada turma quer passar para a turma da frente. Cada turma quer ir para lá. E sabe como é que eles fazem isso daí? Eles contemplam a próxima turma. Quem aí é tio, já deu aula em alguma salinha aí? Se você não fez isso, indico. Pede para os presbíteros, deixa eu fazer uma aula experimental, por favor, por favor, por favor. Pede. Isso daí vai te amadurecer bastante. Por exemplo, eu sou professor no Twins. O Twins tá louco para ser hype. Então, a turma do Twins olha para o hype e contempla o hyper. Porque ele quer ser igual. Isso nos mostra duas coisas. Presta atenção. Primeira coisa, você é igual àquilo que você contempla. E a pastora ministrou sobre maturidade na família e maçou, né? E uma das coisas que eu gostaria de relembrar agora é que ela falou sobre a importância de termos conversas difíceis. E puxando o link dessa verdade, eu gostaria de dizer que para nós termos conversas difíceis, que são necessárias, a gente precisa fazer perguntas desconfortáveis. E eu vou fazer a primeira agora. O que você tem contemplado? A gente é igual o que a gente contempla, não é verdade? O que você tem contemplado, meu irmão e minha irmã? Você quer saber de uma coisa? Talvez você nem precisa responder, porque já dá para perceber quando eu olho para você. Dá para perceber o que você tem contemplado mediante ao que você tem demonstrado. Porque nós somos parecidos com aquilo que a gente contempla. A segunda coisa é que se uma criança precisa contemplar o mais velho para que ela venha amadurecer e se tornar semelhante, nós entendemos que se você não contempla, você não amadurece. Se você não contempla, você vai continuar sendo menino na fé. Você vai continuar sendo um bebê, um recém-nascido na fé. Porque você não contempla a presença de Deus através dos seus irmãos que são um pouquinho mais velhos. E é por isso que eu gostaria de, nessa noite,
entrar um pouquinho Lembra que eu já falei para vocês que cada pregador é como se ele tivesse um nicho? Deus chama ele para pregar sobre um assunto central, e ele pode falar de qualquer coisa. Ele vai acabar caindo nesse assunto que Deus chamou ele para falar. E eu vou esbarrar um pouquinho no assunto que Deus chamou o presbítero Tiago para ministrar. Né? Você que gosta de anotar pregações, você já deve ter percebido qual que é esse nicho de cada pregador da igreja. Se não percebeu ainda, eu convido você a anotar e revisar as suas anotações de pregação, que você vai perceber que é sempre o mesmo assunto. Isso não desqualifica, isso só torna mais forte ainda a sua percepção. Meu irmão, como que você contempla a presença de Deus? Você começa a contemplar uma pregação, você começa a anotar o que um pregador está falando e entender, vai ser fulano que vai pregar. Eu já sei que Deus vai tocar nessa área. Você já vem com o coração aberto, já vem com o coração como terra fértil. Você já vem quebrantado, você já vem pronto para o que Deus tem para fazer. O Espírito Santo já começa a ministrar na sua vida antes mesmo da palavra. Será que você gostaria de entender comigo que a contemplação, ela gera maturidade? Que a maturidade nasce da contemplação? Amém? Tem mais alguém? Glória a Deus, então. Vamos ler em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Nós vamos fazer uma leitura curta, vai ser do 38 até o 42. Enquanto os irmãos estão colocando, deixa eu dar mais um exemplo aqui de contemplação e aprender com isso. Uma vez eu ouvi um pastor falando que, dando um exemplo de quando ele vai lavar o carro dele, ele gosta de chamar o filho dele para ajudar a lavar o carro. E esse exemplo é fantástico, porque é meio parecido quando um amigo meu, que vocês não sabem quem lavou meu carro, né? Aí eu tava ajudando, né? Esse pai, ele chama o seu filho para ajudar ele a lavar o carro, não é com o objetivo de lavar o carro mais rápido, não é com o objetivo de lavar o carro melhor, porque, afinal de contas, se você está com uma criança ali, te ajudando na limpeza de alguma coisa, vai ajudar ou vai atrapalhar? Atrapalha. Então, se você não chama pela ajuda, você chama pelo quê? Pela presença. A criança, ela começa a contemplar o mais velho quando faz junto. Amém? Diz assim: indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meu irmão, você conhece a passagem, né? E o óbvio precisa ser dito. Olha só que interessante. Quem foi que recebeu Jesus em casa? Marta. Todo mundo recebeu ali, mas aqui no versículo 38, né? Jesus estava andando por uma aldeia, e aí então uma mulher chamada Marta, recebeu Jesus em sua casa. Irmãos, presta atenção. Você receber Jesus não significa que você recebeu a maturidade. Você receber Jesus não significa que você tem maturidade suficiente. Receber Jesus é só o primeiro passo. Só que se você der só o primeiro passo, você não chega no seu destino. Deus, ele tem um destino para nós. E eu não vou cansar de repetir, porque eu acredito com toda a certeza e convicção do meu coração, que a frase de São Miguel para o mundo não é uma frase sensacionalista, que a frase de São Miguel para o mundo não é uma frase vã para tentar trazer pertencimento, não é por marketing, é por Deus. E se você acredita nisso, nessa verdade tanto quanto eu, você entende que existe um destino para mim e para você. Existe um alvo para mim e para você. E esse alvo, Deus, ele está nos direcionando. Estava comentando, pastor, outro dia, com um jovem, e ele estava comentando a sua
a sua preocupação, vamos falar de maneira gentil, a sua preocupação com igrejas muito grandes, que tem várias filiais e tudo mais, e a preocupação dele com esse tipo de igreja é que a maioria dos membros não conseguem ter relacionamento com o pastor, não conseguem conhecer os presbíteros da sua própria igreja. E aí então, ele pegou e falou assim, nossa, eu sou muito feliz porque a minha igreja não é dessas igrejas hypadas, dessas igrejas que é um templo com 2.000 pessoas, porque eu consigo me relacionar com o meu pastor. E embora o coração dele tivesse uma sinceridade genuína, de amor, de cuidado, de poder acessar os seus líderes de forma livre, olha só a armadilha que o diabo acaba colocando a gente. O problema não é você ter uma igreja grande e talvez você não conseguir almoçar com o pastor presidente dessa igreja. O problema é que existem igrejas grandes que não têm a maturidade para ser grande. Esse é o problema. O problema não é que a Igreja Família um dia vai ser uma igreja que vai ter uma filial em cada canto do mundo, uma filial em cada país. Sabe por que isso não aconteceu ainda? Porque esse é o ano da maturidade. Enquanto nós não tivermos maturidade para chegar no alvo que Deus colocou para nós, a gente vai chegar de maneira errada. Nós vamos chegar de maneira errada. E aí vai acontecer tudo isso que vocês já passaram, que vocês já viveram, que vocês já sabem, mas a gente não está aqui para falar disso, amém? Nós estamos aqui para falar sobre essa maturidade. E essa maturidade nasce da contemplação. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos identificar 3 inimigos da contemplação. Podemos identificar 3 barreiras da contemplação. E eu gostaria que você entendesse claramente que não é só inimigo da contemplação. Toda vez que eu falar contemplação, eu também estou linkando com a maturidade. Se é inimigo da contemplação, meu irmão, é inimigo da maturidade. Obrigado. E olha só, o primeiro problema, o primeiro desafio, o primeiro inimigo da maturidade, da contemplação que a gente encontra. Versículo 39. Tinha uma irmã chamada Maria, a qual se assentando-se, o que ela fez? Meu irmão, o primeiro inimigo da minha e da sua contemplação é a pressa. Ah, Kevin, mas Deus tem pressa. Ele é Deus. Deus tem pressa. Por quê? Porque a gente não tem entendido o que Ele está fazendo. Sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que tinham 2 irmãs. Uma chegou acelerada, nem olhou para os lados. A outra chegou, espera aí. Mais uma vez, o presbítero Tiago fez aqui. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Fala com Deus agora. Você está com pressa, meu irmão? Você está com pressa para quê? Você está com pressa por quê? Não adianta nada eu falar sobre contemplação essa noite, se você não contemplar a presença de Deus nesse exato momento. Eu sei, talvez você esteja com sono e fechar os olhos agora seja algo que vai te atrapalhar a prestar atenção na pregação. Meu irmão, quando você fechar os olhos, não deixe seus pensamentos voar. Você consegue vencer o TDAH, em nome de Jesus, você consegue. Quando você fechar os seus olhos, pense em Jesus. Pense em Deus. Pense na presença dEle que está aqui. O pastor falou que está dando para sentir a presença de Deus de uma forma totalmente diferente nos cultos desse ano. Você consegue sentir essa presença? Pode abrir seus olhos. Qual foi a última vez que você contemplou a presença de Deus em um culto? Qual foi a última vez que você parou para contemplar a presença de Deus em um culto? Sabe por quê? Um dos inimigos da contemplação, a pressa. A gente está com pressa o tempo todo, nós treinamos a nossa mente a ser acelerada. Sabe como? Levanta a mão só aquele que nunca ouviu um áudio do WhatsApp no 2.0. Só ouve no 1, nunca ouviu no 2.0, nunca, jamais. Ô Sara, os jovens de hoje em dia aí, que a gente tá, nós somos jovem premium, né? Eles até falam 2.0, já reparou? Você assiste vídeo no TikTok, acelerado. Você vai assistir videoaula no YouTube, acelerado.
A pessoa para conversar com você e você fica tentando concluir a fala dela antes dela falar. Não é verdade, varão, que a gente faz isso com nossas esposas? Elas começam a falar, a gente não quer que elas terminem logo o que ela está falando? Não é verdade não, né? Sabe por que não é verdade, irmã? Sabe por que não é verdade? Porque a voz de vocês é música para os nossos ouvidos. Vocês podem falar o que for, a gente vai estar aqui, ó. Ai. A Aline, quando ela está dormindo, eu abro os áudios dela para ficar ouvindo assim, ó. Gente, nós estamos doutrinando a nossa mente a viver de forma acelerada. A gente vive de forma tão acelerada. Você já tentou ganhar do Waze, você que dirige? É questão de honra, vencer o tempo do Waze. Aí eu chego com 1 minuto, 2, voando. 2 minutos de diferença mais cedo, eu falo, isso por causa do farol. Isso porque tinha um tranca-rua lá na frente, lá um cara passeando. A gente vive com tanta pressa que a gente fica querendo cortar caminho. E a Bíblia nos ensina a curtir o caminho. Porque afinal de contas, quem é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você tenta cortar caminho, você está tentando cortar um processo. Meu irmão, o processo vai te dar maturidade. No processo, você tem que contemplar a presença de Deus. No processo, no caminho, tá longo? Tá bom. Que bom que eu estou de carro. Tá longo o caminho aqui, nossa, vou chegar atrasado. Mas eu estou com toda a minha família aqui no carro, olha que benção. Meu irmão, sossega. Quando você estiver muito acelerado, para um pouquinho. Feche seus olhos e contempla a presença de Deus. Ele está aqui essa noite, meu irmão. Eu gostaria de falar para você que eu não estou com pressa para finalizar a pregação, mas eu não vou falar para não te assustar. Mas eu sei que Deus ele tem pressa para que a gente comece a contemplar a presença dEle. Deus ele é o maior interessado em que você comece a contemplar a presença dEle. Para de pressa, meu irmão. A pressa faz com que a gente não consiga perceber a presença de Deus. Quando o inimigo ele não consegue te parar, sabe o que ele faz? Ele te acelera. Você acelerado é a mesma coisa que você parado. Meu irmão, quem é que contempla as coisas correndo? Quem é que percebe a presença de Deus correndo para lá e para cá? Pressa é diferente de ser rápido, meu irmão. Você vai ser rápido naquilo que você já tem habilidade e experiência para ser rápido. Quando você não tem, para e contempla. E você vai ganhar maturidade para ser rápido. Glória a Deus, pode aplaudir. É por isso que a gente sempre está cansado. Porque você sempre está correndo. E deixa eu falar um negócio para você. Sabe qual é o primeiro atributo de Deus que Ele santificou lá em Gênesis? Foi o descanso. Sabe o que Jesus fazia? Toda vez, quando Ele terminava de fazer algo, antes de fazer outra coisa, Ele contemplava o que Ele fez. Ele fez uma mesa. Uau, isso é bom. Agora sim eu vou fazer outra coisa. Meu irmão, você não está contemplando nem o que você tem. Como que você vai chegar lá em São Miguel para o mundo? Você não está contemplando a sua igreja local, aqui no lugar onde você está. Como que você vai para as nações? Você não está contemplando um testemunho que é dado aqui. Como que você vai testemunhar? Deus tem muito mais para nós. Só que a gente não tem contemplado. É por isso que Deus fala, bem-aventurados aqueles que são fiéis no pouco. Porque no pouco você contempla. E aí você está preparado e maduro o suficiente para receber mais. Eita, deixa eu seguir para o segundo inimigo, senão a gente vai ficar só no primeiro. O segundo inimigo da contemplação. Versículo 40. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços. Gente, essa ocupação, a palavra original ela também pode ser usada para distração. Meu irmão, o segundo inimigo da minha e da sua maturidade, da minha e da sua contemplação,
são as distrações. Escuta essa. Quando o inimigo não consegue te destruir, ele vai tentar te distrair. O que tem te distraído? Irmão, o que tem te distraído? Porque o que tem te distraído está te destruindo. Diaconisa Natália pregou semana passada e ela disse assim: soldado, distraiu, perdeu. Se distraiu, perdeu a guerra. Acabou. No momento que você deixou entrar a distração, a vitória saiu. Deixou bater a distração. E eu ouvi na semana passada, incrível, falando, meu Deus do céu, como que tá, é tudo uma pregação só. Deus, ele continua falando o tempo todo. Senhor, me perdoa por não contemplar quando o Senhor está falando. Meu irmão, as distrações estão te destruindo. Está destruindo a sua maturidade. Está destruindo a sua maturidade. Sabe por que você já é crente há 1000 anos, mas você está se comportando como criança na fé? Porque você está distraído. Sabe por que você fica preocupado? Meu Deus, mas eu sou crente há 1000 anos. Já passei por várias igrejas. Deus já me usou nisso, naquilo. No nome de Jesus eu expulsei demônios e tudo mais. Sabe por quê? No último dia Jesus vai falar para essas pessoas: eu nem te conheço. Você não me contemplava quando você estava lá na terra. Enquanto nós estamos distraídos, nós somos soldados destruídos. A gente não consegue guerrear. A gente não consegue prestar atenção no que Deus está fazendo. Então, meu irmão, o segundo inimigo da contemplação, da minha e da sua maturidade, é a distração. E a distração, eu pergunto para você, o que tem te distraído? Imagina o Espírito Santo pegando a sua mente, pegando os seus olhos e fazendo igualzinho o pessoal aí que usa Instagram, né, outras redes sociais, olha os insights ali da publicação. Ou então você vai nas configurações do seu celular e pesquisa com o que eu tenho gastado o meu tempo de tela. Já pensou o Espírito Santo abrindo sua mente e pesquisando ali? Deixa eu ver o que ele tem gastado o tempo de tela. O que os olhos dele estão assistindo? O que ele tem contemplado? O que ele tem se distraído? E aí a gente entra numa verdade que, eu não sei quantos anos você tem de crente, mas os anos aí que vocês chutaram aí que eu tenho, é o tempo que eu estou na igreja, pela misericórdia de Deus. E para quem está na igreja há bastante tempo, isso que eu vou falar agora machuca um pouco. Mas a distração não é só de coisas ilícitas. A distração são de coisas boas. Marta não estava fazendo nada de errado. Você já ouviu essa pregação antes? Você já leu esse texto? Você sabe que ela não estava errada. Ela estava servindo. Ela estava com a roupa do diaconato no dia. Para a gente que é crente antigo, é difícil a gente ouvir que a gente está distraído com as coisas de Deus. É difícil a gente ouvir o seu trainer, o seu discipulador, falar assim, você não vai para esse ministério. Por que não? Porque você já está em 2. Você que está mais em 2 ministérios, desculpa, licença, pastor. Você está agindo igual Marta. Você está servindo e não está tendo tempo para contemplar. As distrações de Marta não eram distrações pecado, não eram distrações tentações. As distrações de Marta era ministério. Você acha que o diabo vai colocar só tentação para você se distrair? Você acha que o inimigo vai usar só a patifona para te distrair? Sabe o que ele vai usar? Ele vai usar você querer estar em todas as escalas. Sabe o que ele vai usar? No momento do apelo, você vai correr atrás de alguma criança para ficar no colo. No momento do apelo, você vai querer ir lá para fora, para segurança, vigiar carro. É errado vigiar carro? É errado pegar alguma criança para ajudar os pais? Não. É uma coisa totalmente lícita, é uma coisa boa. Mas o diabo está usando isso daí para tirar você do culto. É pecado, Kevin, eu ficar preocupado com as dívidas enquanto o culto está acontecendo? Você tem que se preocupar com isso mesmo, você tem que cuidar da sua casa, você é responsável. Mas isso está te distraindo. Não, eu vou trocar essa palavra, não é distraindo, você já entendeu. Isso está te destruindo, meu irmão. Quantas vezes você já ouviu a palavra maturidade aqui de cima? Quantos cultos você já assistiu e foi reiterado a palavra maturidade?
Agora eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder, tá? O quanto que você já amadureceu até agora? O quanto que você já amadureceu? Que você olhou para a sua vida e fala, uau, isso aqui amadureceu muito. Porque é muito falado sobre esse assunto, amadureceu demais. Irmão, as distrações estão destruindo a sua maturidade. Não deixa. Tem uma obreira que ela estava servindo, estava no diaconato. Chegou no outro dia, ela mandou no grupo da house lá. Olha, eu vi, pregou sobre isso. Sem negligenciar a posição dela. Meu irmão, não deixa coisas lícitas te distraírem. Não deixe coisas boas, atividades boas, se tornar maldição na sua mão, meu irmão. É certo você servir, é correto, precisamos de mais trabalhadores. A seara é muito grande. Só que tem muitos trabalhadores olhando só para a seara e esquecendo quem é que está dando o crescimento da seara. Esquecendo quem é que está dando o crescimento da seara. E está ali só olhando para a seara, e está achando que o seu Deus é o seu serviço. Está achando que o seu Deus é o seu servir. Faz sentido, gente? Eu estou viajando. É do Espírito ou o Kevin atrapalhou a pregação até aqui? Amém? Vamos para a terceira coisa, a última? A última coisa, versículo 41 e 42. Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, da qual não será tirada. Primeiro inimigo da contemplação, qual que é mesmo? Obrigado. E o segundo? Gente, o terceiro inimigo da contemplação é o seguinte: quando o diabo não consegue tirar a presença de Deus de você, ele tira você da presença de Deus. O terceiro inimigo da contemplação é a ausência. Um momento de louvor, a gente está em todos os lugares, menos no louvor. No momento do ofertório, a gente está em todos os lugares, menos no ofertório. No momento da pregação, a nossa mente está em todos os lugares, menos na Bíblia, menos no que está sendo pregado. O inimigo ele vai tentar te ausentar, mesmo estando presente. Gente, eu vou perguntar de novo. Quem foi que recebeu Jesus em sua casa? Marta. Ela recebeu, ela é responsável da casa. Talvez ela fosse a mais velha ali. Ela é a responsável. Ela recebeu Jesus. Jesus estava presente na sua casa, mas ela não estava presente. Jesus ele está presente aqui essa noite. Eu gostaria de perguntar, meu irmão, você está presente? Você está sentindo Ele aí? Você está contemplando a graça, a formosura, o poder da glória de Deus essa noite? Meu irmão, Deus ele está presente em todo culto, só que a gente fica olhando para o irmão do lado, a gente fica olhando para a pessoa que está lá, meu Deus, esse pregador com o cabelo amarrado, você fica olhando para as pessoas, você fica olhando para a letra, você fica olhando para o músico, fica olhando para quem está dançando. Meu irmão, para de olhar para o serviço, olha para o dono da obra, contemple a face de Deus. Quantas vezes nós cantamos que Ele tem olhos de fogo, quantas vezes nós cantamos que Ele é lindo, que Ele é belo, mas quantas vezes a gente para olhar para a beleza dEle? Quantas vezes a gente para vivenciar, experimentar? Será que a gente vai viver só de testemunho? Eu ouvi dizer que teve um mover uma vez que tinha pó de ouro no púlpito. Eu ouvi dizer uma vez que teve gente que subiu para o monte, e não foi a sarça que estava ardente, mas todas as árvores ali estavam iluminadas. Eu ouvi dizer, uma vez o pastor falou que ele desceu, e os vagalumes guiaram o caminho para eles descer do monte. Será que a gente vai viver só de ouvir testemunho? Ou será que eu vou viver só dos testemunhos das coisas que eu vivi há um tempo atrás? Quando eu era criança eu tive um sonho. Quando eu era criança eu tinha visão aberta. Quando eu era criança Deus trazia palavras de conhecimento. No outro ministério, no Antigo Testamento, acontecia. Meu irmão, Deus quer que você faça isso hoje. Sabe o que você parou de fazer? A gente parou de contemplar Deus. A gente parou de contemplar a presença de Deus. Eu sei, é difícil, principalmente para quem se identificou quando eu falei de ser crente das antigas.
é difícil, porque a jornada não é fácil. Na jornada a gente passa por cima dos espinhos para não deixar os recém-nascidos pisar nele. E chega uma hora que a gente está muito machucado. E isso cansa, isso dói. Então, o que a gente faz? Vamos olhar para nossas feridas ou vamos olhar para aquele que as cura? Vamos olhar para a nossa dor, para o nosso fardo, ou vamos olhar para quem a gente vai trocar por um fardo leve e suave? Meu irmão, Deus está nos convidando a voltar ao primeiro amor e contemplar Ele de novo como se fosse a primeira vez. Voltar a contemplar a presença e a graça de Deus. Não deixar o diabo roubar a sua presença da presença de Deus. Parece redundante a frase, né? Mas quantas vezes você veio para o culto e você voltou para casa e não lembra nem que foi pregado? Eu não sei como é que é as suas anotações aí, mas gente, eu gosto de anotar quais louvores foi cantado, quem ministrou o louvor, quem ministrou o ofertório, porque eu sei que é uma continuação. Deus está falando a mesma coisa aqui desde o começo do culto. E se eu anotar só a pregação, eu estou perdendo o início do culto aqui. Meu irmão, minha irmã, não deixe o diabo roubar a sua ausência. Sabe qual foi o erro de Marta? Ela achou que Jesus precisava do serviço dela. Meu irmão, Deus não precisa do nosso serviço. O presbítero Ezequiel fala muito isso. Deus, Ele não precisa do nosso, Ele não está precisando do nosso serviço. O pastor sempre nos ensinou, Deus, Ele não deve nada para ninguém. Meu irmão, Deus não precisa do meu e do seu serviço. É igualzinho aquele pai que chama o filho para lavar o carro. Ele não precisa do serviço, Ele precisa da sua presença. Ele não precisa que você venha aqui para o culto para bater cartão e falar para o seu trainer, tá vendo, eu fui para o culto, tá vendo, eu estou participando. Ele não precisa disso, meu irmão. Ele precisa que você venha, entregue um louvor, entregue dízimo, oferta como adoração, que venha aqui, ouça uma palavra e quando essa palavra te tocar, você dê o glória mais enfoguetado que você puder. Ele precisa da sua presença, Ele quer a sua presença, Ele ama estar com você. E de novo, Marta não estava errada em querer servir. Nós não estamos falando aqui sobre que é errado servir. Pelo amor de Deus, não sai do ministério que você está. O problema não é Marta versus Maria. O problema não é Maria versus Marta. É Maria antes de Marta. Deu para entender? Calma aí. Domingo o presbítero Ezequiel pregou e falou: relacionamento vertical antes de horizontal. O problema não era Marta estar servindo, o problema é que ela queria servir antes de contemplar a presença de Deus. Meu irmão, não é para você sair de ministério, é para você entrar em ministério, mas começa com contemplação, porque ministério nenhum aqui na Igreja Família vai aceitar crente imaturo. Imaturidade nasce da contemplação. Aí talvez você pergunta: por que eu não entrei em tal ministério ainda? Por que eu não tive tal oportunidade ainda? Qual foi a última vez que você contemplou? Qual foi a última vez que você contemplou, meu irmão? Qual foi a última vez que você entrou no seu lugar secreto e começou a contemplar a presença de Deus? Não estou falando de agradecer, de pedir, de agradecer e agradecer. Não. Quantas vezes você entrou no seu lugar secreto, fechou os seus olhos e ficou em silêncio? Deus, Ele é uma pessoa. Com que pessoa você só fala e nunca quer a resposta? Nós brincamos aqui, nossas esposas gostam de falar, mas elas gostam da resposta também. Elas vão falar bem mais, mas você que não fala um aham para você ver, você que não mete um é verdade, amor, você está certa, nossa, você que não vai variando a sua resposta para você ver, que ela vai sacar que você está no automático. Meu irmão, sabe aquelas pessoas que são fanáticas por algum artista, por algum jogador de futebol, alguma coisa assim? Essa pessoa sabe tudo daquela pessoa que ela é fã. Sabe tudo daquele jogador de futebol. Sabe o dia do aniversário, sabe o tênis que calça, sabe os gostos, sabe de tudo daquela pessoa famosa.
E eu não estou falando só do mundo, não. Talvez você tenha um pregador aí, que você gosta de idolatrar em segredo, e você sabe tudo daquele pregador que você vê na internet. Você sabe tudo, os gostos, o aniversário. Ah, faz aniversário tal mês. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você se trombar na rua, ele vai te cumprimentar? Vai te reconhecer? Você pode ir na casa dele agora, tomar comer uma pizza pós-culto, lá na casa dele agora? Você pode? Pois é. Mas sabe tudo sobre ele, né? Crente, igual Marta, é o crente que sabe tudo sobre Deus, mas nunca tomou um café com ele. Sabe tudo sobre Deus. Já leu a Bíblia umas 30 vezes já, de capa a capa. Fez teologia, fez seminário, pós, um monte de coisa. É formado em podcast de debates. Já viu todos os debates do Cruvinel já. Mas, infelizmente, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Meu irmão, a ausência é isso. É você saber tudo sobre tal pessoa, mas você não tem intimidade com ela. Sabe como é que você ganha intimidade? Contemplando. Eu criei um tempo para a Igreja Família. Algo que a gente gosta de sonhar, né? Mas painel de LED é pouco, perto do que a gente sonha, né? Só que para a gente viver isso, a gente vai precisar viver um ano da maturidade. Ah, Kevin, mas se eu não amadurecer, eu vou ser excluído? Não, calma. Ninguém falou isso. É que Deus, Ele tem sonhos para você também. Se a gente vai para o mundo, quem você acha que vai para o mundo? Você acha que Deus vai enviar outras pessoas para cá, e aí Ele vai enviar depois essas pessoas para o mundo? Meu irmão, olha para quem está do seu lado. Aponta o dedo da acusação para ele. Fala, Deus vai enviar você. Então amadurece. Obrigado. Você entendeu o recado? Se você não amadurecer, você não vai viver os propósitos de Deus para você. Então, contempla que a maturidade vem. Contempla que a maturidade vem. Contempla que a maturidade vem, meu irmão. Porque se uma criança cresce sem contemplar um adulto, sem contemplar o mais velho, que tem mais experiência, ela só vai ter tamanho, mas não vai ter a maturidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Última coisa, já estou encerrando. A gente está ausente na presença de Deus, na contemplação, quando a gente está servindo demais, porque no servir a gente se esconde da presença de Deus. Já reparou? A gente serve para se esconder. Quantas vezes você ficou até mais tarde no trabalho, porque você sabia que depois do trampo você ia ter um apacentamento? Não precisa responder. Mas a gente serve para tentar se esconder, porque a gente sabe que quando contemplar a face de Deus, Deus vai olhar algo que não o agrada. A gente sabe que quando a gente fechar os olhos e fazer uma oração sem falar nada, em silêncio, Deus ele vai começar a falar. E infelizmente, a gente não está com o coração aberto para ouvir o que Ele tem a dizer. Meu irmão, nessa noite, Deus está chamando a Igreja Família para voltar para os pés de Jesus. Voltar a contemplar Ele como se fosse a primeira vez. E ficar em silêncio. E deixar Ele falar o que Ele tem para te falar. Deixa Deus cobrar o que Ele tem para cobrar de você, meu irmão. Não tenha medo, porque crescer dói, amadurecer dói. Mas amadurecer te tira de um lugar de menino, que não tem poder nenhum sobre a sua herança, e te leva para um lugar de herdeiro, que administra o reino de Deus. Você quer sair desse lugar? Desse lugar de infantilidade? Você quer ir para um lugar de contemplação? Você quer ir de um lugar para contemplação que
vai te dar maturidade? Então se coloque de pé no seu lugar.